Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Álgebra para Machine Learning. Essa é a nossa primeira aula e hoje eu vou falar sobre os objetos principais utilizados em álgebra linear, que são escalares, vetores, matrizes e tensores. Um sumário aqui da apresentação. Primeiro eu vou falar sobre os escalares, em seguida sobre vetores e algumas aplicações também de vetores, tanto na área de Machine Learning quanto em outras áreas. Também vou falar sobre matrizes e, por fim, finalizamos a aula com tensores. Então, primeiro falaremos sobre escalares, certo? Um escalar ele é composto por um único número e sua representação é dada por letras minúsculas escritas em itálico, como está aqui, com A, B, X e Y. Apenas um exemplo de como que os escalares podem ser representados visualmente. E antes de declararmos um número escalar, a gente tem que especificar o conjunto de números ao qual pertence o escalar. Por exemplo, um número escalar A ele pode pertencer ao conjunto dos números reais. Isso é dado quando você quer representar a inclinação de uma curva ou qualquer outro valor que pertença a um conjunto em um intervalo contínuo de valores. Então, nesse caso, você diz que esse número escalar ele pertence ao conjunto dos números reais. Também pode pertencer a algum outro conjunto, por exemplo, B pertence ao conjunto dos números inteiros entre 0 a 10. E também há outros exemplos. Quero especificar um número n, que ele é um conjunto, ele pertence ao conjunto de números inteiros. Sei lá, eu vou utilizar ele para representar a quantidade de elementos que possuem em um dado vetor. Eu vou declarar um número n, que necessariamente pertence ao conjunto de números naturais. Certo? Apenas um exemplo de como que a gente pode declarar números escalares. Então, falando um pouco de vetores, os vetores são um conjunto de dois ou mais números, ou no caso, dois ou mais elementos que estão contidos dentro desse vetor. Então, tipicamente, vetores são representados por letras minúsculas, assim como os escalares, só que o que diferencia ambos é que os vetores são representados por letras em negrito. E o conteúdo, o que tem dentro desses vetores, ele é representado por uma coluna de valores que estão entre colchetes. Então, um vetor pode ser representado da seguinte forma, em que x, o vetor, possui os elementos x1, x2 até xn. Nesse caso, ele possui n elementos. Bom, assim como os escalares, a gente também deve informar o tipo de número armazenado no vetor e o número de elementos. Como exemplo, se um vetor possui n elementos, assim como esse vetor x aqui, que possui n elementos, em que o xi pertence ao conjunto dos números reais, tal que o i pertence ao conjunto dos números naturais e o i está entre 1 e n, ou seja, o i pode adotar qualquer valor inteiro entre 1 até n. Então, esse vetor ele está contido no conjunto formado tomando o produto cartesiano dos números reais n vezes. Nesse caso, se a gente possuísse apenas os valores x1 e x2, então esses dois valores eles estariam contidos em R2. Se tivessem três valores,
eles estariam contidos no conjunto R3. Alguns exemplos de aplicação nos vetores são a possibilidade de você conseguir informar coordenadas geográficas como latitude e longitude. Nesse caso, 2 coordenadas. Também há como colocar 3 coordenadas, juntando a altitude nessa variável. Também podemos representar o módulo, direção e o sentido de qualquer grandeza no espaço. Isso aqui é mais visto em aplicações de física, na qual podemos representar a velocidade de um objeto, a aceleração de um objeto, podemos representar o campo elétrico de uma partícula, enfim, várias aplicações. Para aplicações de machine learning, especificamente, a gente pode usar vetores para representar uma lista de rótulos para uma base de dados, ou seja, você tem sua base de dados com várias amostras, e para cada amostra, x1, x2, x3, enfim, para cada uma dessas amostras você consegue rotular como sendo gato ou cachorro, supondo que seja um conjunto de imagens. Pode diferenciar gêneros masculino e feminino, ou seja, colocar classes em cada um dos elementos desse vetor, certo? Uma das aplicações em machine learning. Às vezes é necessário especificar apenas alguns elementos de um dado vetor. Por exemplo, o vetor x do slide passado, ele pode ser, na verdade, extraído apenas alguns elementos daquele vetor. Por exemplo, eu quero acessar os elementos x2, x4 e x6 do vetor x. Nesse caso, eu escrevo os índices de cada um desses elementos como um subconjunto, ou seja, um conjunto S igual 2, 4 e 6. Então, o conjunto x subscrito S, ele vai ser todos os elementos de x na qual estão anotados os índices em S. x2, x4 e x6. De forma similar, a gente utiliza o sinal menos para indexar o complemento de um dado vetor. Por exemplo, eu quero acessar todos os elementos daquele vetor x, exceto os elementos x1 e x2. Então, similar ao que foi feito anteriormente, a gente denota um conjunto S, contendo os índices dos elementos que a gente não quer acessar, e denota como x subscrito menos S, como conjunto x menos os elementos pertencentes a xs. Xs, nesse caso, vai ter os elementos x1 e x2, e o conjunto x na menos S vai ser todo o meu conjunto x, x1, x2, x3, x4 até xn, menos o conjunto x1, x2. Falando um pouco sobre matrizes, cada matriz é uma lista com números em 2 dimensões. Então, similar ao que foi feito com o vetor em uma dimensão, na qual a gente representava os valores apenas em uma coluna, a gente vai representar os valores de uma matriz em linhas e colunas. Então, cada elemento dessa matriz ele é identificado por 2 índices, ao invés de 1, como foi feito com os vetores. Uma matriz ela é representada por letras maiúsculas em negrito e itálico, para diferenciá-las dos escalares e dos vetores. O conteúdo de cada matriz é representado em 2 ou mais linhas e colunas entre colchetes. Então, diferente dos vetores, aqui temos várias colunas, e cada uma dessas colunas possui várias linhas. Nesse caso, a dimensão é de n por m, ou seja, temos n linhas e m colunas. Então, se uma matriz ela possui essa dimensão com altura n e largura m, de forma similar ao que acontece com os vetores, então o A está pertencente ao conjunto dos números reais na n vezes m. Ou seja, se temos 3 colunas
e 2 linhas em A. Então, A pertence a R6. Ou seja, 2 vezes 3 igual a 6. Algumas operações para facilitar a aquisição de elementos de uma matriz. A gente pode, por exemplo, identificar todos os elementos de uma linha, escrevendo 2 pontos na coordenada das colunas. Por exemplo, A na linha 2, coluna 2 pontos, quer dizer que na linha 2 eu vou pegar todos os elementos de A. A21, A22 até A2M. E de forma similar, podemos fazer isso para adquirir uma coluna. Por exemplo, coluna 2, linha 2 pontos, quer dizer que eu vou pegar todas as linhas da minha coluna 2. Todos os elementos da coluna 2. Alguns exemplos de aplicação de matrizes seriam organizar notas de alunos em uma disciplina, ou representar uma imagem pixelada. Por exemplo, uma imagem Full HD possui resolução 1920 por 1080. Nesse caso, a nossa matriz ela teria 1920 colunas e 1080 linhas. Cada elemento representando um pixel. Também podemos representar bases de dados em Machine Learning, certo? Em que cada coluna representa um atributo e cada linha representa uma amostra de uma base de dados. Por fim, vamos falar sobre tensores. Tensores, então, são nada menos do que um conjunto de números distribuídos em 3 ou mais dimensões. Às vezes é necessário possuir mais de 2 dimensões, como é feito com uma matriz. Nesses casos, então, a gente denomina esse objeto de tensor. E sendo D a dimensão de um tensor, tal que D pertence aos números naturais, certo? Ou seja, os inteiros positivos, são necessárias, então, D coordenadas para indexar os elementos. Nas matrizes, tínhamos 2 dimensões, que são as dimensões das linhas e as dimensões das colunas. 2 coordenadas são mais do que necessárias para representar os elementos de uma matriz. No caso aqui, são necessários D coordenadas, sendo D o número de dimensões do nosso tensor. O tensor ele é representado por uma letra maiúscula em negrito, mas não em itálico. Por exemplo, A. Diferente das matrizes, se A não está em itálico, portanto, representa um tensor. Como um exemplo, seja A um tensor com D igual a 3, ou seja, tem 3 dimensões, então A, subscrito IJK, é o elemento do tensor A na coordenada IJK. Com isso, a gente conclui nossa primeira aula de álgebra linear para Machine Learning. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais vídeos.